eles pregaram a palavra de Deus. Vocês estão entendendo então a importância da gente entender, ou da gente olhar para nós, fazer uma visão introspectiva e falar: poxa, eu fui chamado para o reino de Deus, eu tenho que testemunhar com a minha vida. Uma das coisas que nós que somos chamados para o reino, porque a Bíblia afirma em Salmos que foi Ele que nos escolheu. Amém. Uma das coisas que nós que fomos chamados para o reino de Deus temos que ter é uma vida de obras. E eu não estou dizendo de obras sociais tão somente, eu estou dizendo uma vida. Eu ensinei aqui para os jovens, e quando eu vou falar de atos para eles, para melhor traduzir para eles, eu falo de feitos, alguma coisa que você faz, de feitos. Os nossos feitos são importantíssimos para a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Você quer glorificar a Deus? Haja e interaja segundo a direção do Espírito Santo. Porque quando você pratica um ato de justiça direcionado por Deus, a glória é por Senhor. Amém. Amém. Daniel Berg e Gunnar Wingre não esperavam tudo isso que está acontecendo. Eles não esperavam que ia tão fortemente fazer parte do livro dos Atos dos Apóstolos. E aí alguém fala: opa, isso é heresia. Se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ler no capítulo 28, que é o último capítulo do livro, que ele não foi concluído. Eu e você, nós estamos concluindo este livro na prática. Nós somos Atos 29. Estamos vivendo isso, a conclusão de Atos dos Apóstolos até a volta do Senhor Jesus. Então, nós temos que entender que, como Gunnar Wingre, nós vamos entrar na lição, você vai conhecer o papel histórico, como Gunnar Wingre e como Daniel Berg, eles creram. Queridos, Daniel Berg e Gunnar Wingre não foi para o estado do Pará para pregar e para formar uma igreja de 20 milhões de membros. Eles não perguntaram para Jesus, nós não vemos nos diários deles, que tem, a CBAD tem um livro sobre o diário, sobre a vida, era o diário pessoal de Gunnar Wingre, que era um homem mais culto, nós podemos perceber isso na lição, e Daniel Berg era um homem muito simples, a lição fala, não é? Então nós não sabemos se ele tem um diário, mas Gunnar Wingre nós podemos perceber nitidamente. Agora, eles não foram para o estado do Pará para pregar e formar uma igreja de 20 milhões de pessoas, 20 milhões de membros. Eles não foram para o estado do Pará para formar o maior movimento pentecostal da América Latina e um dos maiores do mundo, por que não dizer o maior? Eles não foram. Eles não perguntaram para Deus para quantas almas eles iam pregar e quantas almas iam aceitar o Senhor como Salvador. Eles saíram daqui de Nova York no dia 5 de novembro de 1910, se eu não me engano. Eles saíram de Nova York neste dia, nesta data, para pregar para uma alma. Para pregar para uma alma. Eles saíram de Nova York para isso. Nós não podemos esperar multidão para pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar para uma alma. A pregação é individual. Eles saíram de Nova York para pregar para uma alma. Olha o que Deus fez na vida deles. No Belém, é uma cidade considerada a cidade das mangueiras, né? Na Praça Relógio, esses dois homens sentaram e comeram manga naquela praça. E depois de lá eles foram até a primeira igreja batista, ali em Belém, onde ali eles começaram o trabalho. Logo eles foram expulsos dali e foram para a rua, porque é onde nasceu a igreja em 1911. Então eu tive nesse lugar, e lá nessa igreja Assembleia de Deus, que é central do Belém, está lá a Bíblia dele, está os pertences dele, está até hoje lá no museu. Se vocês um dia for lá na sede da Assembleia de Deus, vocês vão ver. Eu vi lá no museu, tem uma parte lá desses dois homens judeus, está lá. Amém. Queridos, Claudeci, eu li ontem no jornal Ricardo News
que a projeção que nesse final de 2011, no Brasil, a população de evangélicos vai ultrapassar 50 milhões. E até 2020, nós vamos passar de 52% da população, que vai ser de quase 110 milhões de evangélicos no Brasil. Bem-aventurada ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor da nossa nação, por muitos anos, foi uma senhora. Foi uma senhora. Segundo a visão romanista. Agora, o Senhor da nossa nação, Gunnar Wingre e Daniel Berg, e todos os demais obreiros e pastores que estão pregando a palavra de Deus naquela nação, eles declararam continuamente que o Senhor da nossa nação seria o nosso Deus. Está sendo. E eles não eram, eu perguntei lá, alguns que ainda mais tarde conheceram eles, que eles não eram homens eloquentes. Eles pregavam que Jesus cura, salva, batiza, pelo Espírito Santo leva para o céu. A mensagem deles era essa. Eles não tinham aquela mensagem que hoje os pastores interpretavam, mas que eles eram uma mensagem simples, mas era o objetivo. Esta é a mensagem que nós temos que pregar. Jesus salva, cura, batiza, o Espírito Santo leva para o céu. Jesus, irmãos, ele está às portas e bate. Nós temos que entender que precisamos saber. Amém? O chamado missionário dos pioneiros. Quem está na lição, diga amém. 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 O chamado missionário dos pioneiros. Nesta primeira parte, nós vamos conhecer a experiência pentecostal de Daniel Berg e a experiência pentecostal de Gunnar Wingre. Está assim escrito: em 25 de março de 1902, o jovem sueco Daniel Berg, com 18 anos e crente batista, desembarcou em Boston, nos Estados Unidos. Depois de 7 anos, retornou à Suécia e conheceu a nova doutrina do batismo com o Espírito Santo. Aonde ele conheceu a doutrina com o batismo com o Espírito Santo? Na Suécia. Na Suécia. Depois de 7 anos nos Estados Unidos, ele retorna à Suécia e conhece essa doutrina, ou seja, a doutrina da renovação espiritual. Por meio do pastor Levi Petrus, que fora seu amigo de infância. Quando retornou aos Estados Unidos, em Chicago, ele recebeu a promessa pentecostal em 15 de setembro de 1909. Daniel Berg, então, depois de 7 anos nos Estados Unidos, vai à Suécia. Conhece a doutrina com o batismo com o Espírito Santo. Quando ele retorna aos Estados Unidos, em setembro, ele então é batizado com o Espírito Santo. No dia 15 de setembro de 1909, ele conhece o batismo com o Espírito Santo. Não que ele não tinha o Espírito Santo, porque ele foi batizado certamente no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No ato do batismo, ou no ato da aceitação por Jesus, que ele creu de todo o coração, o Pai, o Filho e o Espírito veio e fez morada nele. Mas quando ele conhece a doutrina na Suécia, ele quer algo mais. Então ele busca o batismo com o Espírito Santo. E Deus o deu. Porque quem dá o batismo com o Espírito Santo é o Senhor. Amém. É o Senhor. O pastor Jonas contou uma história de um pastor, de um diácono, que dirigia igrejas e grandes igrejas no Brasil. E ele não passava de diácono porque ele não era batizado com o Espírito Santo. E era um homem fervoroso, era um homem que buscava o Senhor. Demorou 20 anos para ele ser batizado. Nós não podemos, irmãos, criticar e forçar o batismo com o Espírito Santo. Quem batiza é um Jesus. Amém. É Jesus que batiza. Amém? Amém. Então, Daniel Berg encontra-se com o Senhor de uma maneira mais aprofundada, sendo batizado com o Espírito Santo. E depois, o que acontece? Gunnar Wingre também. A experiência pentecostal de Gunnar Wingre. Quem está comigo, diga amém. Amém. Em 19 de novembro de 1903, o jovem sueco Gunnar Wingre chegou a Kansas City, nos Estados Unidos.